Olá pessoal, vamos lá? Vamos começar? Só vamos fazer a revisão aqui do segundo ano, tá? Lembrando aqui para vocês uma coisa, tá? Em algumas turmas o conteúdo ele avançou um pouco mais, em outras nem tanto. Então é você vai verificar, é você que vai perceber assim, o que o Nelson abordar já na parte final. O Nelson abordou isso aqui com a gente, então vai cair na prova, tá? O que não for abordado, o Nelson não abordou isso aqui em sala de aula, então não vai cair na prova, tá? É porque em algumas turmas houve um avanço maior do conteúdo, em outras não, tá entendendo? Então assim, então você vai analisar aqui, vai perceber. Na revisão, você vai perceber assim, não, o Nelson aqui ele não trabalhou isso aqui, então não vai cair na prova, tá? Na minha turma isso aqui não rolou, não aconteceu, não caiu. Então é você que vai definir isso, você que vai verificar aqui, tá? E eu estou falando principalmente do conteúdo da revisão agora, já na parte final, lá no finalzinho, tá? Em que em algumas turmas, por exemplo, eu abordei a sociologia do Brasil, tá? E tem o tema que é as novas formas sociológicas que em algumas turmas eu não deu para abordar, então, por causa do tempo, né? Então, o que é que vai acontecer? Então, é você que vai verificar se, o Nelson abordou isso aqui, tá? Então vai cair, tá entendendo? Então é você que vai verificar. Eu estou falando mais na parte final da nossa revisão aqui desse vídeo, beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui de vez em quando aqui uma cola, né? Porque sabe como é que é, né? Tio Nelson tá velho e tem coisas que eu não consigo lembrar, que eu preciso de uma colazinha aqui, tá? Porque é muita coisa para a cabeça do tio Nelson, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o primeiro tema para a nossa terceira avaliação. Antropologia, a palavra é grega, antropo, homens, logo estudo, estudo do homem. A antropologia, uma ciência racista, quando ela surge com um objetivo, o domínio, conhecer os outros povos, né, para dominá-los. Essa era uma ideia do imperialismo europeu. O imperialismo europeu, visando dominar os territórios africanos e asiáticos, cria a antropologia, né, uma ciência racista no sentido de dizer quem eram os povos superiores, quem eram os povos inferiores em termos raciais, tá? Então, na ideia dos europeus, lógico, eles sempre vão dizer que eles eram que os superiores. Os europeus brancos, caucasianos, seriam superiores aos negros e aos orientais e o indígena americano. Quer dizer, é uma ideia racista ou etnocêntrica. Não esqueçam essa palavra. Etnocentrismo era um dos grandes métodos da antropologia da época, século XIX, que era o quê? Analisar a cultura do outro a partir da sua própria visão. Analisar a cultura do outro através do quê? Da sua própria ideia. Tá? Que é daí que vai surgir a intolerância religiosa, o racismo, tá? Que é daí que vai surgir, na verdade, uma série de ideias, de modelos preconceituosos. Por exemplo, o darwinismo social, que não é a mesma coisa que darwinismo. Darwinismo, o evolucionismo social, uma tese racista que dizia que algumas raças evoluíram mais do que outras. E de que, por exemplo, os europeus evoluíram mais do que os negros e os orientais. É uma tese racista. A antropologia criminal, que é uma pseudociência que dizia que dava para identificar bandidos e criminosos só olhando através de traços físicos. Tá? Vamos pegar aqui a craniologia, medir a cabeça das pessoas, o crânio, entender que a partir disso você identificaria indivíduos superiores ou inferiores pelo tamanho do crânio. Tá? Outra, eugenia, uma pseudociência que dizia, na verdade, que crianças que nascessem com alguma deficiência, com algum problema congênito, deveriam ser eliminados, exterminados, porque não se enquadravam dentro de um padrão estético ou de uma raça perfeita. Quer dizer, é uma tese, é uma ideia racista, preconceituosa. Isso é chamado, gente, esse modelo que estou falando aqui para vocês, isso é chamado, na verdade, de antropologia racista. É um modelo racista etnocêntrico que surge no século XIX. Beleza? Lembrando que a antropologia, com todo esse viés racista, preconceituoso, ele vai mudar. Vai se tornar uma ciência relativista no século 20. Tá? O que é, Nelson? Relativismo. Cultura relativista.
Cultura relativista é quando você não julga a cultura do outro inferior, mas você entende que ela é diferente. Os grupos sociais, os grupos humanos não são inferiores ou superiores, são apenas diferentes. Surge o conceito de cultura, tá? A ideia de que não existe raça no plural, raça só existe uma, a raça humana. Pronto, acabou, tá? Então a cultura, então a antropologia do século XX, ela será não mais etnocêntrica, ela será relativista, de você considerar as culturas, os grupos como diferentes. O relativismo, tu vê isso através da empatia. O relativismo, tu vê isso através do que? Dos estudos de campo, né? Em que os antropólogos vão no local, vão no grupo social, grupo cultural e vão analisar a cultura observando, registrando. É chamado estudo de campo. São registros, tá? É o modelo relativista. O relativismo, gente, tu vê isso na tua redação. Quando você está escrevendo tua redação, algum tema, você não pode usar expressões nem argumentos racistas e intolerantes, porque você perde ponto. Você tem que usar um modelo relativista. Então a ciência, a antropologia, no século XX, ela se torna o que? Relativista. Franz Boll vai criar o estudo de campo, tá? Vai estudar, vai descobrir a ideia dos estudos chamado estudo de caso, né? Registrando o comportamento das pessoas, dos hábitos. Então Franz Boll foi um dos primeiros antropólogos a criar esse modelo. Nós temos também, além do modelo, nós temos também, além do Franz Boll, nós temos Malinowski, antropólogo polonês, Bronisław Malinowski, que vai fazer um estudo mais aprofundado. O nome é observação participante. O que é isso? O cara, ele não vai só fazer um estudo de campo, ele vai viver durante alguns meses com um grupo cultural que ele está pesquisando, que é daí que vai surgir aquela ideia do antropólogo lá ir nas tribos indígenas, fazer um estudo, uma análise diretamente ali, tá? Isso é chamado de observação participante, tá? Marcel Mauss, que ele era sobrinho do Durkheim, ele vai falar sobre o sistema de dádivas. O sistema de dádivas é uma ideia universal de que todos os povos humanos têm o hábito do quê? Da troca de presentes. O hábito da troca de presentes. Isso é universal. A gente fala assim, por que isso? O nome está falando, sistema de dádiva. Quer dizer, o presente é uma dádiva. Você dá um presente por quê? Por uma questão de carinho, por uma questão de amizade, por uma questão religiosa, de um modelo cultural. Tá? Tem uma série de motivos aí para essa questão do sistema de dádiva. Quer dizer, o presente, a ideia das civilizações diferentes que se encontram e se presenteiam. Isso é sistema de dádiva. Tá? E isso é um modelo universal. Falando em modelo universal, gente, nós temos o antropólogo Cláudio Lévi-Strauss e o seu método chamado de estruturalismo. Ele fala do estruturalismo, estrutura, mente, a ideia de que os nossos comportamentos, nossos hábitos, eles são estruturados a partir de um modelo cultural. Tipo, eu nasci destro, ninguém nasce destro. Na ideia do antropólogo Cláudio Lévi-Strauss, você aprendeu a pegar as coisas com a mão direita. Tá? Quer dizer, aonde você viveu, ou você vive, a estrutura da tua cultura, a estrutura em que você faz parte, ensina você a pegar as coisas com a mão direita. Com a mão direita. Quer dizer, isso fica estruturada e vai para a tua mente. Daí o nome, mente, estrutura da mente. Tá? Que é daí que vem, por exemplo, a ideia de racismo estrutural. Por que racismo estrutural? Porque é um racismo que está na mente e que muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo racistas. Daí o nome, racismo estrutural. A pessoa não percebe. Porque está tão inconsciente na mente da pessoa que ela não percebe que está sendo racista. Tá? O Cláudio Lévi-Strauss vai falar da proibição do incesto. Incesto é uma prática de relacionamentos entre pessoas da mesma família, relação sexual. Tá? Então, o que ele vai dizer? Todas as sociedades humanas proíbem o incesto. É proibido. Tá? Não por uma questão biológica, é uma proibição de caráter cultural. Tanto é que nenhuma sociedade admite o casamento do pai com a filha, como nenhuma sociedade admite o casamento da mãe
com o filho, tá? E aí, vamos lembrar aqui a famosa história de Édipo Rei. Na Grécia Antiga, a história é conhecida como tragédia, em que Édipo Rei, um garoto, né, que há uma profecia em cima dele de que ele mataria o próprio pai e casaria com a própria mãe. Então a história ela vai se passar, na verdade, a partir desse modelo. Ele mata o pai sem saber que o homem que ele matou era pai dele, e ele se casa com Jocasta, que é a sua mãe, sem saber que ela era sua mãe. Então é uma tragédia. Quer dizer, a ideia de que a proibição do incesto é algo trágico, ruim, tá? E não é um modelo biológico, ele é um modelo cultural. Então, o Cláudio Lévi-Strauss vai dizer que existe isso em todas as sociedades. É daí que vem a ideia do casamento exogâmico. Que é isso, Nelson? Casamento exogâmico é o casamento de pessoas de famílias diferentes, tá? Então, quanto mais distante a tua família casar com pessoas de outra família, melhor para a sociedade, segundo ele, tá? E o nome disso é casamento exogâmico, tá? Lembrando que isso acontece lá nas sociedades arcaicas, quando havia uma escassez de mulheres, tá? E que mulher era praticamente uma mercadoria de luxo, eram poucas, e havia uma briga, quase guerras por causa de mulheres nas sociedades arcaicas, tá? Casamento exogâmico. Pessoal, saindo da antropologia, sociologia no Brasil. Vamos falar primeiro, a sociologia no Brasil surge na década de 30 do século passado. Gilberto Freire, o livro Casa Grande e Senzala. Nesse livro ele vai dizer que a origem do Brasil é a Casa Grande e a Senzala, ou seja, uma estrutura colonial, patriarcal, escravista, machista, autoritária, violenta, tá? Ele vai falar sobre o processo de miscigenação. A sociedade brasileira é a sociedade mais miscigenada, tá? Ele vai dizer que um dos grandes responsáveis por essa miscigenação é o português, que diferente dos outros colonizadores holandeses e espanhóis, que não quiseram se misturar com os grupos dativos, o português fez o contrário. Se misturou, como ele mesmo diz, gostosamente com os negros e com os indígenas. Daí vai surgir o quê? O brasileiro, que é um mestiço, tá? E a ideia do Gilberto Freire é entender o seguinte: como nós somos miscigenados, nós seríamos mais tolerantes. Ele cria a ideia, uma falsa ideia, vamos deixar bem claro, de uma democracia racial. A ideia de que aqui no Brasil, brancos, negros e índios teriam as mesmas oportunidades sociais. Ou aquela ideia de que o brasileiro seria menos racista, devido ao processo de miscigenação. Quer dizer, como nós somos mais miscigenados, nós seríamos menos racistas. Isso é uma ideia falsa, tá? Mas ele acreditava nisso, nessa ideia de uma democracia racial. Outro autor é Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico, o seu livro Raízes do Brasil, em que ele vai fazer uma crítica ao português, dizendo que o português era um aventureiro. O colonizador que veio para cá não era o acadêmico, não era o nobre, né? Quem veio para cá foi o quê? Um grupo de aventureiros que veio para cá, para a colônia, para ganhar dinheiro fácil. Então, o colonizador português que veio para cá, ele era, na verdade, um aventureiro, queria ganhar dinheiro fácil, e era um cara muito despreparado, não tinha lá uma grande instrução, uma grande qualificação, tá? Então, tem a questão, por exemplo, a crítica em relação ao colonizador brasileiro. Ele também vai falar do Brasil, do colonizador brasileiro, o colonizador português, tá? E aí ele vai falar do brasileiro, que ele chama de homem cordial. Nós temos o que? Uma essência de cordialidade. O que é isso? O povo brasileiro tem a fama de ser um povo gentil, alegre, divertido, país do carnaval. Ele vai dizer que tudo isso é mentira. O povo brasileiro é autoritário, é intolerante, violento, é racista. E por quê? Devido ao nosso estado emotivo. Nós decidimos, nós tomamos decisões muito mais pelo lado emotivo, pelo lado emocional. E por isso somos muitas vezes intolerantes. Daí ele falar do homem cordial, um indivíduo irracional. Outro autor, Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, esse sociólogo vai falar da condição do negro, a condição do negro pós-escravidão. Quer dizer, o que aconteceu com o negro depois da abolição da escravidão? A coisa melhorou para ele? Ele vai dizer que não. Porque acabou a escravidão? Acabou. Mas vai acabar o racismo? Não. Então ele vai dizer, por exemplo, que o negro
mesmo depois de liberto, vai ainda passar por muitas situações difíceis, como ainda passa. Né? Por quê? Porque a sociedade brasileira é muito racista. Tá? Então, o fim da escravidão não significou necessariamente o fim do racismo. Então, ele fala sobre a condição do negro pós-escravidão aqui no Brasil. E aí ele critica a democracia racial do Gilberto Freire, que ele vai dizer o seguinte: não existe democracia racial. O que você tem aqui no Brasil é um mito da democracia racial. Nelson, o que é mito? Uma coisa que não existe, pô. Dizer que o brasileiro ele é tolerante é mentira. O brasileiro não é tolerante. O brasileiro é muito racista, é muito preconceituoso. Então não existe democracia racial, como dizia Gilberto Freire. O que você tem aqui é um mito da democracia racial, ou seja, uma ideia de que o brasileiro ele parece ser tolerante, mas não é. Tá? Outro, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro ele fala, por exemplo, do processo de colonização aqui no Brasil. Fala da aculturação. O que é a aculturação? Que é quando culturas diferentes entram em contato e surge uma cultura nova. É o caso do brasileiro. A cultura brasileira ela é a junção da cultura indígena, portuguesa e a cultura negra. Dessa junção você vai ter a cultura brasileira. É um processo de aculturação. Tá? Ele vai falar do cunhadismo. Cunhadismo é uma estratégia que os portugueses arranjaram para conseguir aliados no processo de colonização. Cunhadismo era o quê? Casar com meninas, com moças das tribos indígenas, porque através do casamento eles conseguiriam aliados dessas tribos. Para quê? Para poder guerrear com outras tribos ou então aumentar a expansão do território no processo de colonização usando essas tribos indígenas. Então o casamento aí tem um papel importante. Tanto é que desse casamento vai surgir os primeiros brasileiros, que ele vai chamar de brasilíndios ou mamelucos. Tá? E, finalmente, Roberto da Mata, que fala do jeitinho brasileiro. O brasileiro ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com regras. Normalmente a gente bula as regras. Tá? Então, furar fila, jogar lixo no chão, pagar propina, colar na prova, são modelos de jeitinho brasileiro de não seguir regras. Tá? Inclusive, isso acontece com as classes superiores. Por exemplo, juízes, desembargadores, políticos, né, eles sempre usam aquela ideia do sabe com quem está falando. Por exemplo, o juiz está ali, o desembargador está ali, cometeu uma coisa errada no trânsito, vão dar uma multada nele e vai dizer, não, você não vai me multar. Por quê? Porque eu sou o fulano de tal, eu conheço o Beltrano, tá? É a famosa carteirada. Tá? Então, o que é isso? A ideia de que, olha, você vai multar ali o cara normal, o cara ali, o cidadão comum. Eu não, eu sou Deus, eu sou rei. Né? Aí ele usa a famosa expressão, você sabe com quem você está falando. É uma tática que os grupos superiores têm para assim, não se igualar aos outros, para dizer assim, olha, você vai multar o cidadão comum. Eu não, eu sou superior, eu sou Deus, uma coisa assim. Mas o jeitinho brasileiro é uma técnica de burlar regras. Isso acontece tanto nas classes menores como as superiores também. Tá? Pessoal, finalmente, tá? Nós temos aqui as novas formas pegar aqui rapidinho, peraí. São os novos modelos de sociologia, né? Que é, na verdade, vamos pegar aqui esses novos modelos sociológicos. Nós temos, por exemplo, a sociologia urbana, tá? Em que nós temos aqui o caso da Escola de Chicago, que é um grupo de intelectuais que vai estudar, por exemplo, uma coisa nova, criada no século XX, que é a grande metrópole. Quer dizer, que é um espaço onde se reúne ali 2, 3, 4 milhões de pessoas num único espaço. A metrópole surge, a grande metrópole, que é a cidade que não existia no século XIX nem no século XVIII. Tá? Então, você vai ter o que nessa nova metrópole? O aumento da violência, principalmente do jovem, o surgimento do crime organizado, as gangues juvenis, né? A máfia. Tá? Então você vai ter o surgimento dos guetos, que são aquelas áreas periféricas, tá? Voltadas para público específico. Que é daí que vem, por exemplo, bairros de negros, de latinos,
bairros de chineses, tá? Aí vai falar sobre a questão da migração. Então a Escola de Chicago vai fazer um estudo sobre isso. Robert Park, que é um dos integrantes dessa Escola de Chicago, vai falar sobre o conceito de ecologia humana, que é o comportamento das pessoas no meio. É entender o seguinte: a cidade, ela não é homogênea. Os bairros se comportam de forma diferente. Então existem bairros que são mais festivos e outros que menos festivos. Bairros onde o comércio é mais forte, em outros que não é. E assim vai. Isso é chamado de ecologia humana. É o hábito, o comportamento das pessoas no meio. Então, por exemplo, as gangues juvenis, né, elas vão ser mais fortes em alguns bairros. Tá? Os grupos de jovens, as tribos de jovens vão ser mais fortes em alguns bairros e em outros não. Tá? Então, isso é para mostrar que, ao falar de ecologia humana, é o comportamento das pessoas no meio. É mais ou menos nesse sentido. Nós temos também a escola francesa, que é Henri Lefebvre, que ele vai dizer, esse sociólogo, que a cidade não foi feita para todo mundo. As cidades, principalmente as planejadas, elas são voltadas para um público que pode pagar, que tem dinheiro, tá? Então a cidade em si, ela não foi feita para pobres, para os trabalhadores, para os proletariados, tá? Então um exemplo bem claro disso é o caso de que os espaços, os melhores espaços de qualquer cidade são para um público que pode pagar, tá? São espaços elitizados, e aí você tem também a especulação imobiliária, que é muito forte, tá? Então tudo isso, na verdade, cria espaços elitizados. Então ele vai dizer que a cidade, ela não foi feita para todos, ou você tem um estado de exclusão dos pobres em relação à cidade. Outra é a Escola de Frankfurt, grupo de intelectuais que vão fazer uma análise sobre os meios de comunicação de massa. Quer dizer, os meios de comunicação, TV, rádio, revistas, jornais, a gente pode incluir até a internet agora aí nesse processo. Então, por exemplo, autores como Theodor Adorno e Max Horkheim, que vão falar que os meios de comunicação visam entretenimento, brincadeira e pouca reflexão. Eles vão criar o conceito de indústria cultural. Os meios de comunicação é uma indústria de imagem, de informação, que visa alienar, que visa apenas a questão comercial, vender produtos e serviços para as pessoas. Então visa alienação. Já Walter Benjamin, colega de Adorno e Horkheim, vai dizer que não, que os meios de comunicação visam a democratização das informações, porque graças aos meios de comunicação, a arte, a cultura, ela vai ser democratizada. Antigamente ela era elitizada em um pequeno grupo, e agora vai ser o quê? Difundida, espalhada. Então você tem a democratização das informações, né? Outro que a gente vai destacar aqui para analisar, né, é o Norbert Elias, que ele vai falar do processo civilizador, que é a ideia de que o nobre da Idade Média, guerreiro, violento, autoritário, sem modos, vai dar lugar, na modernidade, ao nobre dócil, gentil, educado, seguindo regras, autocontrole. Será um indivíduo civilizado, daí o nome, processo civilizador. Né? No caso, a civilidade vem da ideia do autocontrole, da pacificação da sociedade feita pelo Estado, né? O nobre dócil, gentil, tá? Que está ali para não usar a violência, mas usar o diálogo. É o indivíduo violento da Idade Média que vai dar lugar ao que é o indivíduo dócil, gentil, educado e com boas maneiras à mesa. Tá bom? Pessoal, é isso, tá? Essa foi a nossa revisão, espero ter ajudado vocês. Boa prova, pessoal. Até mais. Tchau.